Fala galera! Hoje no Resumindo Filmes, vamos acompanhar os habitantes de um pequeno vilarejo, que vivem isolados em volta de uma floresta habitada por terríveis criaturas. O filme se chama A Vila, de 2004. Fiquem ligados que terão spoilers a seguir. Começamos com os moradores da pequena e isolada vila de Covington, no funeral de Daniel, um garoto de apenas 7 anos. Próximo do caixão está o Sr. August Nicholson, o pai do menino que lamenta sua morte. Com o fim do velório, vemos Edward Walker, um dos chefes da aldeia, falando algumas palavras aos moradores, e só depois que ele senta é que todos começam a se servir. Logo, alguns grunhidos assustadores ressoam na mata, e Noah, um jovem que possui um tipo de déficit mental, começa a rir batendo palmas. Depois do almoço, vemos as mulheres fazendo as atividades de rotina do vilarejo, que funciona com suas próprias regras de sociedade. Duas jovens então vão em uma varanda. Elas notam que há uma flor vermelha próxima da calçada e se apressam em enterrá-la. Ao anoitecer, nota-se que há uma barreira com lanternas de óleo em postes cercando o vilarejo, enquanto um vigia fica alerta em uma torre olhando para a escuridão. No dia seguinte, Edward encontra algumas crianças reunidas em um círculo, e no centro delas há um animal esfolado. Então Edward, que também é professor, começa a dar aula, e enquanto conversa com as crianças, fala que o ocorrido com o animal foi provocado por aqueles que não mencionamos, se referindo às terríveis feras que vivem na mata. Ele também explica que as criaturas fizeram uma trégua com os aldeões. Se eles não invadissem seu território, eles também não fariam o mesmo. Mais tarde, os anciões, que basicamente comandam o local, se reúnem para resolver questões pertinentes à aldeia. Em seguida, eles recebem Lucius, um jovem tímido que começa a ler uma carta pedindo permissão para atravessar a floresta e ir às cidades buscar suprimentos médicos para que não haja outras mortes como a de Daniel, enfatizando que embora existam os monstros na mata, eles não mexem com quem tem intenções puras. Só que os anciões ficam chocados com o pedido e negam. Ao cair da noite, Alice, a mãe de Lucius, que também é uma das anciãs, tenta falar com o filho, mas ele está de saída para a torre de vigia. Após chegar no local, Lucius conversa com seu amigo Finton sobre como deveriam ser as cidades. No dia seguinte, mais um animal aparece esfolado. Por isso, o conselho reúne os aldeões e fala que a ameaça era apenas um coiote louco, pela forma como atacava, pois se fossem as criaturas da floresta, alguém os teria visto. Com o fim da reunião, Edward sai acompanhado de Kitty, sua filha mais velha, que revela ao pai seu desejo de se casar com o jovem Lucius Hunt. Edward então dá sua bênção à jovem, mas a aconselha a conversar com o rapaz antes de espalhar a notícia. Ela então vai até onde Lucius trabalha e fala super empolgada que ele ama. Lucius, no entanto, não corresponde à declaração da garota, o que a deixa profundamente triste. Por isso, Ivy, sua irmã mais nova que é cega, canta uma canção tentando animá-la. Depois, August recebe Lucius em sua casa e conversa com um jovem próximo da lareira sobre tristeza, se referindo a uma caixa preta onde guarda algumas lembranças. Enquanto isso, o jovem Jameson fica de braços abertos de costas no limite para a floresta, a fim de atrair as criaturas, ao mesmo tempo que seus amigos o observam de longe para cumprir o desafio. Logo, eles ouvem algo se aproximando na escuridão e correm dali. No outro dia, Noah está batendo em alguns rapazes com uma vara. Ivy escuta a confusão, pega sua bengala e se dirige ao local. Assim que chega, Ivy repreende o comportamento do rapaz, e por ter um carinho especial por ela, Noah larga o cara e a segue. Passamos para a dupla conversando sobre o que ele tinha feito, momento em que Noah promete que não bateria mais em ninguém. Eles então trocam um aperto de mão e Noah dá um beijo na bochecha da colega. Tendo feito as pazes, os dois começam a correr pela aldeia até a Pedra do Descanso, onde encontram Lucius comendo. Assim que senta na pedra, Ivy fala com Lucius, pois mesmo cega, ela consegue enxergar cores em certas pessoas. Noah sai correndo para brincar. Ivy fala para Lucius que percebe a forma como ele evita lhe tocar, por isso entende o motivo pelo qual recusou sua irmã. Nesse instante, Noah retorna, coloca uma rã na mão de Ivy e ela se diverte com a brincadeira. Em seguida, ele tira do bolso os bagas vermelhas. Ivy explica que aquela cor atrai as criaturas canibais e faz o amigo prometer que não faria aquilo de novo. Lucius pergunta onde Noah tinha colhido as frutas. Ele aponta para a mata e mostra a Lucius a direção. Ao perceber que as feras não tinham atacado Noah por conta da sua inocência, Lucius volta aos anciões para pedir a permissão de ir às cidades. Mais tarde, na cozinha de casa, Alice fala sobre a forma trágica em que o marido morreu. Lucius começa a chorar e sua mãe lhe repreende pelo que queria fazer. Ele então fala que sabia que os anciões tinham segredos por toda a vila. Aponta para a caixa preta, e a Alice menciona que aquilo servia apenas como um lembrete para não esquecer das tragédias. Lucius se ergue para ver o conteúdo dentro da caixa, mas sua mãe não deixa. No dia seguinte, os jovens estão usando mantas amarelas marcando a barreira de postes no limite do vilarejo. Ao perceber que estava só, Lucius se volta na direção da mata, deixa o balde no chão e se aventura entrando em território desconhecido.
Ele se aproxima de algumas frutas vermelhas, arranca um galho e logo vê uma das feras passar. Por isso, dá meia volta e retorna assustado à vila. Durante a noite, Ivy está brincando com Noah. Lucius se aproxima da garota e resolve acompanhá-la até sua casa. Antes de entrar, Ivy confronta o amigo sobre seu pedido de ir à cidade, pois embora ache uma atitude nobre, não é tão inteligente. Lucius fala que poderiam existir tratamentos que revertessem a condição dela, ou mesmo ajudasse Noah. Ivy fica incomodado com o rumo da conversa e sobe à varanda, mas se detém novamente, dessa vez para revelar que Kitty já ia se casar. Ela então flerta com Lucius, mencionando que agora estava à espera de um homem que estivesse interessado em pedir a sua mão. Enquanto isso, na torre de vigia, Finton está sozinho no local. Nota algo se movendo e abre a porta olhando para a parte de baixo. Ele vê uma das criaturas correndo, por isso fecha a entrada assustado e toca o sino de alerta para os moradores. Ao ouvirem o sinal, todos ficam desesperados correndo para suas casas. Na residência dos Walkers, Kitty é informada por Noah do ataque. Manda ele fechar a porta e se apressa em abrir o porão. Depois, vemos Lucius ainda no meio da vila. Ele ajuda uma mulher a fechar a janela e se esconde ao lado da casa, enquanto uma criatura vestida de vermelho se aproxima da porta. De volta à residência dos Walkers, todos já estão no porão, mas Ivy pressente que Lucius ainda está do lado externo, por isso se recusa a fechar a porta. Kitty suplica que a irmã entre. Ivy estica o braço para fora e uma criatura começa a se aproximar. Só que antes que algo de ruim aconteça, Lucius segura a mão da garota, fecha a porta no instante seguinte e corre com ela até o porão, onde fica refugiado com os demais sem soltar a mão da jovem. Na manhã seguinte, as portas de todas as casas estão marcadas com tinta vermelha, como uma espécie de aviso aos aldeões. Isso leva a outra assembleia para tentar entender o motivo do ataque. Um bilhete chega até os anciões e uma mulher lê a declaração de Lucius sobre ter cruzado a linha proibida. Edward então vai até o rapaz consolá-lo, pois ele está chorando profundamente, arrependido por suas ações. Depois disso, já vemos o almoço de casamento de Kitty. Edward faz um breve discurso e todos começam a comer. Enquanto pela floresta, dois homens pegam um pedaço de carne e jogam em uma pedra para as feras se alimentarem. De volta à comemoração, Ivy está sentada no campo conversando bem tranquila com a Sra. Clack, até que a senhora revela que também teve uma irmã mais velha, porém ela foi morta antes dos 23 anos. Logo anoitece, a festa de casamento fica bem animada, e Ivy se aproxima da irmã para cumprimentá-la, mas lhe dá um abraço bem longo, temendo que um dia a perdesse, como aconteceu com a Sra. Clack. Depois disso, o casal começa a se divertir dançando. Kitty coloca a irmã no grupo e a faz acompanhar a dança para se distrair. No entanto, Ivy escuta gritos, e só depois os aldeões percebem que algo tinha acontecido, e a comemoração é interrompida. Então, todos no salão ficam agitados. Ivy fica desorientada no meio da multidão, e Lucius aparece novamente segurando a mão dela. Depois, Edward vai ouvir as crianças que estavam gritando, e elas explicam que viram uma das feras no vilarejo, mas o chefe da aldeia parece não acreditar. Assim mesmo, todos decidem investigar a vila, e dão de cara com uma assustadora quantidade de animais mortos pelo campo, e outros pendurados em frente de residências. Isso leva o casal Walker a conversar em sigilo sobre o que está acontecendo. Algo que não compreendiam tinha esfolado aqueles animais. Mais tarde, Ivy acorda no meio da noite, caminha até a varanda de casa e senta ao lado de Lucius. Durante a conversa, Ivy revela seus sentimentos de amor pelo rapaz, e pergunta se ele iria dançar com ela quando se casassem. Lucius também aproveita a chance para se declarar, e depois confirma que iria sim dançar com ela quando chegasse a hora. Ivy fica emocionada com as palavras de Lucius. Ele acaricia o rosto dela e depois a beija. No dia seguinte, os anciões interrogam os moradores sobre a noite anterior, enquanto Ivy visita Kitty, e revela que estava planejando se casar com Lucius, mas somente se a irmã não ficasse com raiva. Kitty fica um pouco chateada, mas fala que jamais deixaria de amá-la por conta de homem algum. Ivy acaba se emocionando e Kitty enxuga as lágrimas dela. Paralelo a isso, Lucius recebe a visita de Noah, que está chorando após saber do casamento dele com sua amiga. Lucius dá as costas, explicando que suas intenções de se casar com Ivy eram as melhores, e assim que se vira, Noah o surpreende, lhe apunhalando na barriga. Lucius acaba caindo por conta do ferimento. Noah fica confuso sem saber o que fazer, e se agacha dando mais uma facada no rapaz. Depois disso, vemos os pais de Noah em casa. Eles ouvem o filho chegar na varanda e tentam dialogar, porém o rapaz fica calado. Ao notar o silêncio do filho, eles vão até a varanda e encontram o jovem de costas numa cadeira, mas logo mostra aos pais as mãos ensanguentadas. Então, um homem entra na sala de reuniões e avisa o que Noah tinha feito, enquanto Ivy e Kitty são informados do mesmo acidente, mas ninguém sabe ainda quem foi a vítima. Ivy fica preocupada com Lucius, por isso deixa a irmã e caminha pela vila, enquanto os moradores correm de um lado para o outro. A garota enfim consegue chegar na casa do noivo, e entra desesperada
escada chamando por Lucius, porém ele não responde. Ela então adentra a casa, tropeça no corpo do rapaz e se agacha tentando socorrê-lo. Um jovem se aproxima da porta, vê o que tinha acontecido e corre para chamar o Sr. Walker. O pai da garota rapidamente chega na residência, se aproxima da filha e a afasta do corpo contra sua vontade. Após Lucius ser levado ao hospital, uma anciã informa aos moradores que ele ainda está vivo, porém se encontra à beira da morte, por ter perdido muito sangue. Enquanto Ivy escuta as palavras da mulher com a camisa manchada de vermelho. Depois, Ivy decide visitar Noah. Chega até ele, acha o seu rosto e começa a lhe tapear. O pai do jovem então afasta a garota e Noah fica chorando. Mais tarde naquele dia, Ivy se apresenta ao pai e pede sua permissão para ir à cidade procurar remédios, pois o noivo não ia resistir apenas com os tratamentos que tinha na vila. Depois de escutá-la, Edward se reúne com a esposa e Victor, o médico da vila. Victor fala que as chances de Lucius sobreviver eram poucas por conta da infecção, e ele questiona se existia alguma forma de salvá-lo se pudessem ir à cidade. O médico estranha a pergunta, mas confirma que sim, caso a infecção fosse contida. Após deixar o local, a Sra. Walker confronta Edward sobre a ideia dele de ir à cidade, enfatizando que ele não podia quebrar o juramento que fez. No entanto, ele se recusa a ficar de braços cruzados, e ao notar que a filha iria sofrer uma grande perda, Edward libera sua permissão para ir, mas não antes de saírem para caminhar. No trajeto, Edward revela à filha que sua grande tragédia foi a morte do pai, que apesar de ser um homem bastante rico, morreu levando um tiro na cabeça. Em seguida, ele pede a compreensão da filha, com o que estava prestes a lhe mostrar. Leva ela até uma cabana antiga e se dirige à porta. Edward então abre a cabana, guia a filha para dentro e ela encosta nas garras de uma criatura, o que obviamente a deixa assustada. O Sr. Walker, no entanto, acalma a jovem, explicando que os monstros eram apenas fantasias usadas pelos anciões. Depois de saírem da cabana, Edward explica que havia escutado boatos de feras que viviam ali na floresta. Por isso, quando se mudou com os outros para aquela região, eles decidiram usar os disfarces para impedir que as pessoas fossem à cidade. Ivy questiona se tudo o que acontecia eram eles que controlavam, e Edward afirma que sim, exceto o incidente com os animais sem pele, que ainda era um mistério. O homem continua expondo que as mentiras dos anciões eram apenas para proteger aqueles que viviam ali do sofrimento, já que antes de se mudarem, todos perderam pessoas queridas de formas cruéis. Edward então entrega um relógio de ouro para a garota usar como pagamento pelos medicamentos quando chegasse na cidade. Dá a ela uma lista com as coisas que precisava e depois indica o caminho para sair da mata, pois ele não tinha como ir. Depois disso, os anciões se reúnem para confrontar a Edward por sua decisão, mas ele explica que o motivo deles terem deixado a cidade foi a busca por algo melhor, e que ver Lucius morrer vítima de um assassinato não era justo. Os outros anciões ficam sem argumentos e decidem confiar na garota. Na manhã seguinte, Ivy prepara sua bolsa para ir às cidades. Faz uma rápida visita ao noivo e depois se reúne com 2 escoltas usando os mantos amarelos que protegem contra as criaturas. A garota é a primeira a entrar na floresta, enquanto Finton caminha um pouco atrás. No entanto, o rapaz logo detém Ivy, pois o outro que devia acompanhá-los estava com medo de seguir. Ivy fala que as pedras no saco que carregava iam protegê-los, mas o rapaz não acredita naquilo e abandona a missão. Logo, uma forte chuva começa a cair. Finton e Ivy amarram uma coberta em árvores e usam como abrigo. Depois disso, Finton fica com medo e revela que também não poderia prosseguir. E assim que o rapaz se distancia, Ivy se desfaz das pedras no saco. Ao anoitecer, Ivy está sozinha na escuridão da mata, tampando os ouvidos com medo de algo se movendo pelas árvores. No outro dia, a jovem retoma a caminhada, mas logo escorrega próximo de um imenso buraco e cai. Felizmente, Ivy consegue se segurar em algumas raízes perto da superfície, coloca sua bengala para fora, em seguida joga a bolsa para cima e só então reúne forças para subir. Uma vez fora, Ivy pega suas coisas, usa a bengala para se afastar do buraco sem cair, e para ao encontrar o tronco de uma árvore caída. Mais tarde, ela retoma a jornada, enquanto lembra da fala do pai, que antes da vila já existiam boatos de criaturas na floresta. Ela se detém ao notar que sua bengala quebrou, depois ouve algo se movimentar e fica assustada correndo sem rumo pelo meio dos galhos secos. Logo, a garota se detém tentando recuperar o fôlego, sem saber que está no meio de várias bagas vermelhas. Então, uma criatura surge de costas para Ivy. Ela ouve o som do monstro e dá passos para trás até alcançar uma árvore, que usa para se esconder. Em seguida, a fera surge próximo da jovem. Ela nota a ameaça e tenta fugir, porém para ao ver que o monstro lhe notou. Ivy se volta para trás e a criatura começa a correr tentando alcançá-la. A perseguição dura alguns minutos, até que Ivy alcança o tronco da árvore caída. Ao notar que já havia passado ali, Ivy abre os braços para atrair a criatura, apenas para enganá-la deixando-a cair no buraco. Nesse momento, os pais de Noah, que sabiam que o filho tinha esfolado os animais, notam que ele fugiu da sala em que estava sendo mantida no vilarejo, além de ter encontrado uma das fantasias que guardavam debaixo das tábuas do piso. Voltamos para a floresta e descobrimos que a criatura que estava seguindo Ivy era o rapaz, que até tenta pedir ajuda, mas devido ao enorme impacto da queda, acaba morrendo nos instantes seguintes. Como não consegue ver, Ivy acredita que realmente matou um monstro. Ela retoma o trajeto e chega na estrada de pedra, que seu pai tinha mencionado que deveria guiá-la para as cidades. Então, a jovem pega o relógio
relógio de ouro, tira a manta amarela e corre pela trilha de pedra até bater em um muro coberto por Hera. Enquanto isso, os pais da garota decidem rever o material que guardavam na caixa preta. Dentro do objeto, há recortes de notícias que falam das tragédias que aconteceram com aqueles que viviam ali. Logo que Edward acha a foto dos anciões reunidos em um grupo de ajuda, ouvimos ele falar que era um professor renomado de uma universidade na Pensilvânia. De volta à floresta, Ivy consegue pular o muro. Um guarda florestal chamado Kevin a avista e decide abordar a intrusa. Na lateral do carro está escrito o nome da reserva Walker, uma propriedade comprada com a fortuna da família de Edward há muito tempo. Ao se aproximar da jovem, Kevin recomenda que ela deixe aquele local privado. A garota se apressa em entregar a lista e pede ajuda para que possa voltar à floresta. O rapaz fica confuso, pois ninguém sabia que na reserva dos animais viviam pessoas, e mesmo relutante, sente sinceridade na declaração da garota e decide ajudá-la. Ela então se apressa em entregar o relógio como pagamento, e Kevin vai até um posto de guarda onde podia encontrar os suprimentos da lista. No entanto, o jovem é parado por Jay, o chefe de segurança, que alerta ao novato para não ficar de papo com ninguém, pois eles eram pagos para manter e proteger os animais da floresta das pessoas de fora. Jay então menciona que os Walkers pagaram ao governo para manter aquela região excluída da zona aérea, o que justifica não terem descoberto a vila até então. Logo em seguida, Jay retorna a ler um jornal. Kevin vai até uma mesa, finge estar comendo, e pega discretamente os suprimentos médicos da lista e depois sai. Após receber os suprimentos de Kevin, Ivy retorna para a floresta em direção ao vilarejo. Todos os anciões estão no quarto onde Lucius está acamado. Um homem chega falando do retorno da jovem e informa que ela enfrentou e matou uma das criaturas. Isso faz a mãe de Noah chorar, já que ela sabia que era seu filho fantasiado. Mas Edward explica que o rapaz ajudou a tornar o mito que eles tinham criado real. Edward então pergunta se eles queriam continuar vivendo na aldeia e cada um dos anciões se erguem concordando. Encerramos o filme com Ivy chegando no local. Ela vai até a cama, se ajoelha perto de Lucius e informa que voltou por ele. Fala galera, o que vocês acharam do plot twist das criaturas em A Vila? Me contem nos comentários. E se você fosse para Porto Rico tirar umas férias em uma ilha remota, porém um tubarão bizarro começa a atacar os turistas, qual seria a sua reação? Quer saber como essa galera se virou com um tubarão tóxico? Então clique aqui nesse vídeo, ou aproveite para assistir outras sugestões aqui do Resumindo Filmes. Muito obrigado por assistir e até o próximo.